Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Vamos nos colocar de pé. Vamos abrir as nossas Bíblias no primeiro livro de Samuel, capítulo 3, a partir do primeiro versículo. Vamos ler até o versículo 5. Primeiro Samuel 3, de 1 a 5. E o mancebo Samuel servia ao Senhor perante Eli. A palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, e não havia visão manifesta. Sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos começavam já a escurecer, que não podia ver. Estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou Samuel e disse ele: eis-me aqui. E correu a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas disse ele: não te chamei eu, torna a deitar-te. Foi e deitou-se. Pode sentar, irmãos. A história de Samuel é interessante. Primeiro, mostrar para os irmãos que nós sempre damos muito valor e respeito ao Velho Testamento, porque o Velho Testamento é uma sombra do Novo. No tempo de Jesus, o que existia era o Velho Testamento, e o próprio Jesus ensinou a observar a palavra, que era só o Velho Testamento. Disse: examinai as Escrituras, pois esperai nela ter vida eterna, são elas que de mim testificam. Só havia o Velho Testamento. Samuel é uma história muito importante na Bíblia colocado, porque tem fatos muito interessantes. Samuel, ele teve uma característica diferente dos outros personagens da Bíblia. Samuel foi juiz, porque a época dele era dos juízes. Ele foi juiz, julgava Israel. Foi sacerdote também e profeta. Mas as coisas de Deus, elas não são por acaso. O nascimento de Samuel foi uma coisa notável, porque a mãe, que se chamava Ana, era estéril. E era comum naquela época, quando a mulher fosse estéril, o marido tinha direito de pegar uma escrava e suscitar da escrava descendência. Mas ela se sentiu humilhada por causa disso. E ela um dia foi ao templo e chorou muito naquele dia. E o sacerdote ali, quando a viu chorando, devia ser um choro copioso, né? Ele a interpretou como uma mulher embriagada e a repreendeu. E ela disse: não, meu senhor, a tua serva não está embriagada, ela está angustiada. E ela falou, mas Deus ouviu a oração daquela mulher, e ela engravidou e teve Samuel. E quando Samuel era costume de Israel, assim que a criança desmamasse, ficasse completamente mais independente. Isso por volta dos 3 anos. Possivelmente, quando ele tinha 3 anos, Ana levou Samuel ao templo e entregou a Eli. E ela disse: eu pedi ao Senhor, o Senhor me deu. Ele não é meu, ele é do Senhor. Que coisa espetacular. Logo que eu me converti, gostava de ler o Velho Testamento, eu fiquei apaixonado por essa mulher. Achei que essa mulher era notável. E eu disse assim: quando eu casar, a minha filha vai se chamar Ana. Mas eu fiquei tão empolgado que eu tive 3 Anas. Todas as 3 são Anas, né? Então botei o nome de Ana nas 3.
Mas Samuel tinha um significado especial. Por que Deus fez aquilo? Porque Deus estava preparando alguma coisa. Israel vivia numa decadência espiritual terrível, a ponto do sacerdote Eli um dia ser chamado, olha só, Deus chama Eli, que era o sacerdote, e diz assim: eu não me agrado de você nem da sua casa. Os filhos de Eli eram sacerdotes também. E Deus falou com Eli dizendo o seguinte: o culto, olha só que coisa interessante, o culto, Eli, que você e os seus filhos prestam a mim, eles para mim são como coices no altar. Pô, que linguagem pesada. Deus disse: o culto seu para mim é como coice no altar. E Deus começou a falar a Eli, mostrar os pecados dos filhos deles. Mas uma coisa, ele diz assim: vou tirar de você o ministério e vou tirar dos seus filhos, e a sua casa vai entrar em ruínas. E Deus fez uma observação que durante muito tempo eu fiquei querendo saber aquilo, porque Deus reclamou de Eli, que os filhos dele, na hora que faziam, né, o sacrifício e o cozimento do sacrifício, ele mexia, né, com aquele garfo em todas as partes do cordeiro que tinha sido sacrificado. No culto levítico, Deus tinha dado uma orientação a Moisés, dizendo o seguinte: Moisés, o sacerdote, ele pode lançar mão de tudo aquilo que é do cordeiro que está sendo cozido, com uma condição: a gordura que está sobre a fressura, a gordura sobre as vísceras, especialmente sobre o rim, o sacerdote não pode tocar nela. Ela tem que ser queimada em sacrifício a mim. E um dos pecados dos filhos de Eli é que eles não usavam isso, eles não atenderam essa orientação. A gordura sobre o rim, eles lançaram mão e tiraram tudo, não fizeram acepção disso. Isso foi um dos motivos da indignação do Senhor com relação a tudo aquilo que estava acontecendo. Quando eu me converti, eu comecei a ler muito a Bíblia, e eu era estudante de medicina. Eu fiquei empolgado durante muito tempo. Mas por que Deus fez isso? E um dia, eu estava numa aula de anatomia e comecei a ver umas coisas interessantes. O professor dizia o seguinte, falou de um caso, né, de um médico que fez uma cirurgia. Eu não gosto de falar muito em certas coisas, que todo mundo é um pouco hipocondríaco. Quando a gente fala uma coisa, você sabe que eu tinha esse problema aí e tal. Bom, o médico foi operar um paciente de tireoide, né? Não uma cirurgia simples, pescocinho e tal. E operou num dia, no outro dia o doente morreu. Não, uma cirurgia assim, porque morreu. O cirurgião cometeu um erro gravíssimo. Então o professor estava ensinando, dentro da glândula tireoide, tem uma outra glândula, que está mergulhada nela. É chamada de glândula paratireoide. São 4 bolinhas, ficam em cada polo da tireoide. Quando o médico opera, o cirurgião, ele tem que saber a anatomia, porque se ele vai operar a tireoide, ele tem que preservar, ele tem que ressecar a glândula e deixar aquela glândulazinha, que senão ele mata o doente. No outro dia o doente está morto, porque a paratireoide, ela tem uma importância muito grande no metabolismo, principalmente com relação a eletrólitos e tudo mais, e mata o doente. Mas aí, que coisa interessante, uma outra vez, nosso professor alegou sobre os urologistas. Olha, vocês têm que ter cuidado, que se às vezes opera o rim e tal, aquela coisa toda, e se você operar o rim, você tem que observar o polo superior do rim. No polo superior do rim, tem um colchãozinho gorduroso. Se você não estiver atento, se você não conhecer a anatomia, você vai tirar e você vai matar o doente. Porque dentro desse colchãozinho gorduroso tem uma glândula. Antigamente era chamada de glândula suprarrenal, porque era sobre o rim. Hoje é simplesmente chamada de glândula adrenal.
Mas eu queria saber por que o sacerdote não podia mexer naquela gordurinha sobre o rim. Eu fiquei muito impactado com aquilo. E vendo aquilo, a glândula adrenal, ela tem uma parte chamada, né, tem o córtex e tem a parte mais central, que é a medula adrenal, que produz alguns neurohormônios. E um desses neurohormônios é a adrenalina, que todo mundo conhece. Eu comecei a observar uma coisa interessante. A adrenalina está muito ligada à emoção, não é? Muito ligada à emoção. Tem aquelas, faz aqueles comentários, pessoa viciada em adrenalina, aquele negócio. É um hormônio, um neurohormônio, está muito ligado. Por que Deus não queria que o sacerdote mexesse na gordurinha sobre o rim? Sabe por quê, irmãos? Porque a emoção da ovelha não é para o sacerdote. A emoção da ovelha é para o Senhor. Isso acabou, isso criou um problema. Deus rejeitou Eli. Uma das causas foi esta. E nós hoje, como pastores, ministros, seja o que for, nós temos que ter cuidado por isso. Vocês estão aqui, vocês não são minhas ovelhas, vocês são ovelhas do sumo pastor. A sua emoção não é para mim, você não é grato a mim, não, eu sou servo como você. A sua emoção para o Senhor, porque Ele é o autor e consumador da sua fé. Tem muita gente, amanhã, se eu, né, ou antes de sair daqui, está todo mundo, ele vai embora, se ele vai embora eu vou junto. Não vai não. Se ele sair da obra eu saio também, não sai não. A sua emoção não é para o sacerdote, a sua emoção é para aquele que te resgatou. Você pertence a Ele. E Deus disse para Eli: você e os seus filhos estão fazendo isso, e por causa disso eu te rejeito. Sim, mas e aí? Rejeitou? Rejeitou. E fazer o quê? Aí Deus chama um menino. Sabe com quantos anos? 12 anos. Possivelmente Samuel tinha 12 anos quando Deus o chamou. Em que momento Deus chamou Samuel? Nós estamos estudando a EBD, a igreja de Sardes, o restante, não é? O que restou da renovação da palavra, daquilo, porque Deus sempre operou, o Espírito Santo sempre operou ao longo desses anos, desses 2000 anos. Mas nós chegamos, foi o que aconteceu com Samuel, e é profético para nós. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse, no templo onde estava a arca do concerto, Deus chamou o menino. A palavra era importante, mas ele não enxergava mais. Meus irmãos, nós chegamos num momento do cristianismo, onde a palavra é importante, mas a luz está se apagando, porque os sacerdotes não veem mais, não enxergam mais a luz, a falta da revelação. Deus não precisa de homens, Deus não precisa de cultura, Deus não precisa de homens experientes. Ele era um sacerdote experiente. Deus chamou um adolescente, um menino de 12 anos, para realizar uma obra maravilhosa. Ele não entendeu, o Samuel não entendeu, não, ele era criança, foi lá para Eli, ele disse: não te chamei não. Voltou a terceira vez. Meus irmãos, quando o Senhor começou a chamar um povo, quando o Senhor nos chamou, a princípio nós achávamos que tínhamos que ouvir Eli, e o Senhor disse: não é ouvir Eli, e o próprio grupo na época sabia que tinha uma coisa diferente. Por quê? Porque Deus queria falar, e o homem não queria ouvir, por causa de todo o pecado que havia na casa de Israel. E o Senhor chamou Samuel e disse: Samuel. E Samuel disse: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Deus nos chamou para isso, irmãos. Deus nos levantou para isso. Em meio a todas as dificuldades que continuam até hoje, Deus nos chamou para ouvir a voz do seu Espírito, para o Senhor nos falar todos os dias, a cada manhã, a cada madrugada, a cada culto que se fala, como os dons que aconteceram aqui, porque vocês não pertencem a uma condição humana, não pertencem a uma liderança religiosa, não, vocês pertencem ao autor e consumador da vossa fé. Ele que foi lá na cruz, foi Ele, não fui eu.
Você é dependente dele. Mas quem pode falar a respeito dele é o Espírito Santo. Mas a situação de Israel naquela época era essa. O sacerdote não via mais, né? O sacerdote não via mais. Por quê? Ele estava ficando cego. Qual o problema? Por que ele não via? Vamos lá, agora, né, vamos falar um pouco sobre medicina. Como é que você vê? O que você precisa para ver? Qual o problema do cego? O cego não vê por quê? Porque ele não consegue ver a luz, né? A luz é importante no processo da visão. Era de noite, Eli não via mais, a arca estava lá. Meus irmãos, o conserto ainda está aqui, a porta da graça ainda não se fechou, o Espírito Santo ainda está aqui, a arca está ali, a lâmpada ainda está acesa, fraquinha, porque muitos não estão vendo isso, mas nesse momento, Deus não vai deixar a lâmpada se apagar. Deus chamou o menino. Eu me lembro, há uns 30 anos atrás, nós estávamos numa reunião nos Estados Unidos. Era um primeiro seminário no estado de Nova York. E tinha um grupo de jovens. Eram jovens universitários. Universidades de... Lá, eu me lembro de uns que eram do Texas, outros que eram lá de Indiana, uma cidade ali perto de Chicago, Califórnia. Então, um grupo de jovens universitários. E nós nos reunimos e um deles olhou para o pastor Gedeuti e falou assim: vocês acham que vocês têm alguma coisa para oferecer para nós? Nós somos uma nação evangélica. O que vocês têm lá no Brasil foram os nossos missionários que levaram. Verdade. Na grande maioria. Aí Jesus olhou para eles e disse assim: vocês conhecem a história de Samuel? Aí todos conheciam, né? Aí olhou para um: quantos membros tem sua igreja? Era uma igreja na Califórnia, tinha mais de 2.000 membros, igreja grande e tal. E o seu pastor? Um pastor já um senhor e tal, tudo bem. O que você acha se chegasse alguém hoje na sua igreja, pegasse um menino de 12 anos, levasse lá na frente e dissesse para a igreja: olha, a partir de hoje, esse pastor está fora e esse menino aqui vai conduzir vocês? O que vocês diriam? Loucura, não é? Loucura, não é? É isso mesmo, loucura. Mas Deus chamou o menino para conduzir a obra dele em Israel, para fazer uma coisa nova. E quando Samuel disse: fala, Senhor, o Senhor disse: vou fazer uma coisa aqui, que quem ouviu vai tinir os ouvidos. Deus fez uma coisa maravilhosa usando Samuel. O período dos reis começa, mesmo com a dificuldade de Saul, mas depois vem Davi e depois Salomão, um período notável, porque Deus fez uma coisa nova, porque Deus queria só uma coisa: alguém para ouvir a sua voz. Deus chamou um povo nessa hora só para uma coisa: ouvir a voz do seu Espírito. Só isso, só isso. Não precisa de mais nada. As grandes vitórias, e nós somos parecidos com Israel, porque Israel teve suas fases. Imagina situações incríveis com Israel. Eu me lembro, eu imagino às vezes certas cenas. Eliseu foi um profeta, e Eliseu uma vez estava em casa e ele tinha um servo, né? O servo de Eliseu é desarrumado, né? Desacertadíssimo, né? O Geazi, todo mundo conhece a história de Geazi. Geazi é uma dificuldade, né? O Eliseu aquela benção, e o pobrezinho do Geazi uma luta. Aí Eliseu era profeta, o pessoal lá, os inimigos apavorados, que é tudo que eles imaginavam fazer, o exército de Israel tomava conhecimento através de Eliseu. E o exército cercou a casa de Eliseu.
Geazi chegou apavorado para Eliseu: Eliseu, o senhor já viu o que está lá fora? O que é? Olha lá o exército lá. Eles vão pegar o senhor aqui, pô. Aí Eliseu disse assim: olha, mas é o que está conosco. Mas olha, estão descendo. Aí Eliseu orou e disse: Senhor, abre os olhos do moço. E o moço viu que havia um outro exército, muito mais poderoso do que aquele que vinha contra. Meus irmãos, quando o Senhor nos fala, Ele se compromete conosco, porque o Senhor tem dado ordem aos seus anjos a nosso favor. A nossa posição é simplesmente essa: fala, Senhor, porque o teu servo ouve, e deixa o resto com Ele. O Senhor tem feito isso nesta hora da noite. A arca está aí, a luz não apagou ainda. A luz não apagou ainda. A palavra é importante, mas ela não tem visão manifesta. Mas Deus chamou um menino. Deus tem um restante, um remanescente, para ouvir a sua voz e atender a orientação do seu Espírito. E é isso que nós estamos fazendo, isso que nós fazemos, e nós dependemos disso. É o milagre, é o mistério, é o segredo, tudo isso que acontece, que vem ao nosso encontro, e que faz com que nós cresçamos cada vez mais. Por que isso? Porque é um segredo. A operação, a presença do Senhor é um segredo no nosso meio. A gente às vezes fica vendo o que Ele faz. Nós estamos com um grupo de russos aí. Nós estamos com, agora domingo nós vamos ter a ceia internacional. Que coisa maravilhosa. Aí nós ficamos pensando, eu por exemplo, né, que penso, quando a igreja começou há 56 anos atrás, eu não era nascido ainda. E hoje a gente vê a igreja. Recebemos agora a notícia, né, essa semana, 400 e tantas igrejas no Nepal que estarão ligados conosco domingo na grande ceia. Nepal, né? Os irmãos da Indonésia, Filipinas, tudo isso. Meus irmãos, tudo isso aconteceu porque nós um dia nos dispusemos a ouvir. Nós não tínhamos condição nenhuma. Eu me lembro do início da igreja de Vila Velha 1, não tinha pregadores. Aí conclusão, não tinha que ser eu. O pastor Jonas tinha muitos compromissos e tal. E teve uma semana, eu tinha 22 anos, era ungido, não era pastor ainda. Eu passei a semana, todo aquele dia tinha culto todo dia, e todo dia tinha louvor e pregação. Eu passei a semana toda, porque não tinha ninguém, eu pregando. Você imagina, com 22 anos, conhecendo mal a Bíblia, pregando tal. Na quinta-feira, quando eu fui no culto para entregar a mensagem, uma irmã no meio do culto levantou e disse: Amadeu, de novo, misericórdia. E levantou e foi embora. Aí uma irmã disse: ele está lá porque não tem outro. Exatamente, Deus chamou o menino. Quer dizer, nós não tínhamos condição nenhuma, nada, não tínhamos condição, não tínhamos preparo teológico, sei lá, para realizar tudo aquilo, mas nós estávamos dispostos a dizer: fala, Senhor, nós queremos ouvir a tua voz. Nós não temos condição, somos pequenos, somos insuficientes, não temos capacidade para isso, mas fala. E Deus falou, e Deus continuou falando, e Deus continua falando. Esse é o nosso segredo. Sabe o que aconteceu com Eli depois? Sabe qual foi o final de Eli? Os filisteus vieram contra Israel. E eles perderam a batalha. Israel perdeu a batalha. Antes que Samuel assumisse. O final, antes de Samuel, Eli, os filhos, Hofni e Finéias, foram para a guerra e morreram na guerra. Eles morreram na guerra. Quando trouxeram a notícia e disseram para ele que os filhos tinham morrido na guerra,
Ele caiu da cadeira onde estava, porque já era idoso, do lado da porta, e quebrou o pescoço e morreu. Há um corpo morto, porque caiu do lado da porta, não foi dentro da porta, não caiu do lado da porta. Quando ele quebra o pescoço, quebra a comunhão. Isso é profético. E naquele dia, a que estava grávida de um dos filhos, o filho nasceu, e ela colocou o nome Icabô, que significa foi-se a glória de Israel. Irmãos, há um cristianismo aí, foi-se a glória. Deus quer um povo onde a sua glória esteja presente, onde a operação do seu Espírito seja sentida. É uma coisa nova. Deus não precisa do homem, Deus usa o homem. Vocês não devem nada ao homem. As lideranças se acabaram por aí. Por quê? Quando o homem, eu sou importante, eu sou grande pregador. Conversa. Quem é grande aqui não, todo mundo é pequeno. Começa a falar, entendeu? Eles começam a mudar de voz, né? Fazer pose, entendeu? Isso é ridículo, entendeu? Isso é ridículo, tá? Deus não precisa disso. Deus não precisa dessas condições. A sua emoção, meu irmão, minha irmã, é para Ele, né? A gordura sobre o rim, aquilo que produz a sua emoção é para Ele. Você glorifica ao Senhor. Ele que morreu por você, Ele que operou na sua vida, Ele que gera vida na sua vida, Ele que fala com você, Ele que te preserva. Toda honra, toda glória e todo louvor é para Ele.